Olá, você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Piracicaba. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovado no concurso de 2013. Neste vídeo, iniciaremos a análise da lei orgânica do município de Piracicaba, abordando os primeiros artigos desta norma. Então, me acompanhe nessa parte inicial. O texto atualizado da lei orgânica está até a emenda a esta lei número 24 de 2018. Então acesse o site da Câmara Municipal de Piracicaba, o link consta aqui para você baixar esse arquivo, caso não adquira o curso, mas queira já baixar o arquivo atualizado, fica disponível. Se você adquirir o curso, já fica na área de material de apoio do aluno, só acessar lá que já tem o arquivo atualizado. A lei orgânica ela é dividida em 8 títulos mais o ato das disposições transitórias. Então nós temos 278 artigos aqui na lei orgânica, mais 11 artigos das disposições transitórias. É claro que para concursos as bancas vão direto em alguns artigos principais, né? E se você já estudou a Constituição do Estado ou a Constituição Federal, com certeza vai ter muita coisa repetida, né? Então as bancas vão em cima de algumas peculiaridades que a lei orgânica apresenta em comparação com a Constituição do Estado ou a Constituição Federal, né? Aqui na lei orgânica de Piracicaba não é diferente. Então nessa primeira aula vamos trabalhar os 3 primeiros títulos, que vão dos artigos 1º até o artigo 21. Na aula seguinte, que entendo ser a mais importante, juntamente com a aula 3, nós vamos trabalhar nessa aula 2 a organização do município, dos artigos 22 a 79. Na aula 3, quão mais importante, a meu ver, é esta aula, porque ela trata do poder legislativo junto com o executivo, então tem muitas disposições que precisamos compreender com mais detalhes e vamos trabalhar isso, dos artigos 80 a 137, tratando da organização dos poderes. E por fim vamos trabalhar as disposições finais desta lei orgânica na aula 4, né, sobre o planejamento das finanças e orçamento, da ordem econômica, da ordem social e das disposições transitórias. O que tem nesses artigos 138 até 278 e artigos 1º a 11 das disposições transitórias que chamam a nossa atenção e que a banca pode cobrar de alguma forma, que não só a leitura desses artigos, né? Eu sempre recomendo que você leia, mesmo que não entenda, leia artigo por artigo, para só então depois compreender essa esquematização que vamos fazer. Via de regra, eu faço essa leitura acompanhada com você. Só que como não temos esse tempo disponível para fazer essa leitura mais detida aqui, porque ela demanda um pouco mais de tempo, qualquer dúvida que você tiver na leitura desses artigos que você precisa fazer, que não esteja compreendendo, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, que estarei à disposição para buscar sanar essa dúvida, para que você compreenda de vez e que acerte as questões que sejam cobradas na sua prova, tá? Então, entrando na nossa primeira aula sobre esses 3 primeiros títulos, o que eu preciso destacar para vocês? Apesar da leitura que você precisa fazer dos artigos 1º a 21, é necessário que você leia, mas esquematizar sobre esses 21 artigos são esses principais pontos que preciso chamar a sua atenção aqui. O artigo 4º traz uns direitos expressos que a lei orgânica do município assegura aos seus habitantes. Então, são expressamente previstos direitos que o município se preocupa em garantir aos seus habitantes: a alimentação, educação, saúde, lazer e esportes, segurança, cultura, ambiente ecologicamente equilibrado, transporte coletivo, assistência social, habitação, saneamento básico e proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, aos idosos e aos portadores de deficiência. Então, questões clássicas de provas está expressamente previsto como direito aos habitantes do município de Piracicaba, exceto. Então apresenta 4 alternativas e uma não está contemplada expressamente aí.
né? Isso é uma questão clássica. Então, é importante saber, feita essa leitura, você conhecer quais são os direitos expressos dos habitantes do município. Aqui consta isso. Também é importante destacar, apesar de destacar, ainda nós vamos pontuar alguns deles, quais são os direitos sociais que a Lei Orgânica do município de Piracicaba assegura aos seus habitantes. Aqueles direitos já são contemplados, mas são considerados direitos sociais dos habitantes. Esses que constam no artigo 5º são os direitos da criança e do adolescente, no artigo 6º, direitos da família, do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, no artigo 7º, promoção da igualdade racial, no artigo 9º, A, né, um artigo que foi criado depois, e aí ficou entre o artigo 9º e o artigo 10. No artigo 10 nós temos o direito da mulher, e neste tocante do direito da mulher, a lei orgânica determinou que os conselhos municipais, gestores de políticas públicas municipais, devem ter uma divisão equânime entre os membros do governo e os membros da representação da sociedade civil, né? 50% dos membros, sejam titulares, sejam suplentes, devem ser da representação da sociedade civil, no mínimo, né? De todos os membros dos conselhos municipais, nós precisamos ter, no mínimo, 30% das vagas garantidas às mulheres. Então, no tocante ao direito social, de direito da mulher, nós temos essa reserva de 30% para as mulheres. Não confunda com os 50% da repartição entre membros da sociedade civil e membros do governo, tá? Muito cuidado. E ainda nós temos um direito social chamado direito de petição. Direito de petição é o direito de pedir alguma coisa nos órgãos públicos, né? Via de regra, são informações e esclarecimentos sobre as informações que o órgão público tem de prestar. Independem de taxa, essas informações solicitadas, não precisa pagar para ter direito a essas informações. Uma vez pedindo essas informações, a administração tem 15 dias improrrogavelmente para sanar essa informação, esclarecimento, essa dúvida que o cidadão possui quanto a alguma informação que precisa no órgão público. Então, para concurso, você tem que saber que precisa ser sanada a dúvida em 15 dias do cidadão, né? Mais para frente, a lei orgânica apresenta os direitos políticos que o cidadão possui no artigo 11. Esses direitos políticos são representados pela soberania popular, que é exercida através destes instrumentos: plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação popular, ação fiscalizadora e participação das associações. O plebiscito e o referendo são duas formas de chamar a população para se manifestar sobre determinado tema, né? Consultar a população sobre determinado tema. Se a consulta à população for prévia antes de realizar algum ato, então nós temos um plebiscito. Se a consulta à população for posterior ao ato que foi feito e só falta a população aprovar para que ele surta efeito, emane efeitos para que seja cumprido aquele ato, aí nós temos o referendo. Aqui tem muitas disposições que a lei orgânica trouxe como disposição. Não achei nenhuma questão ainda sobre essa temática desses títulos que estamos trabalhando, mas, a meu ver, este ponto sobre plebiscito, você precisa ter uma atenção, uma releitura sobre essa temática para não confundir na hora da prova, né? Para ter plebiscito, é possível, a partir de uma proposta da maioria dos vereadores. Então, nós temos 23 vereadores na Câmara Municipal de Piracicaba. Então, a maioria de 23 é o primeiro número inteiro acima da metade. A metade de 23 é 11,5, o primeiro número inteiro é 12. Então, pelo menos 12 vereadores propondo um plebiscito, ou 3% dos eleitores do município, aí nós vamos encaminhar essa proposta para a Câmara, para ver se a Câmara elabora esse plebiscito, faz essa consulta do plebiscito ou não, concorda com esse plebiscito que vai acontecer. A Câmara, uma vez aprovando por 3/5, esse plebiscito deve acontecer e o Executivo tem 180 dias para realizar essa consulta à população, né?
Alguns pontos sobre o plebiscito ainda constam na lei orgânica. Apenas um plebiscito pode acontecer por sessão legislativa, e entenda a sessão legislativa como um período de 1 ano. Nós vamos trabalhar mais essa temática quando tratarmos da organização dos poderes, mas já antecipo aqui que sessão legislativa é diferente de legislatura. Legislatura tem 4 anos e a sessão legislativa dura apenas 1 ano, né? Uma proposta de plebiscito, ela pode ser reapresentada apenas quando passar 3 anos da sua existência anterior. Então tem uma carência para ser solicitado novamente um novo plebiscito após 3 anos, né? E a manifestação considera-se vencedora se for aprovado a maioria absoluta, comparecendo a maioria dos eleitores, né? A maioria dos eleitores compareceu. Destes que compareceram, deve ter a votação da maioria absoluta destes membros que compareceram para votar. A maioria dos eleitores, a maioria decidiu que deve ser feito o ato ou que não deve ser feito o ato, e assim vai ser cumprido. Outro instrumento da soberania popular é a iniciativa popular, onde a população se manifesta com interesse de alterar alguma norma, né? Projetos de lei, seja complementar ou ordinária, e de emendas a esta lei orgânica que estamos trabalhando, precisa de uma subscrição de pelo menos 5% do eleitorado. Como requisitos para a admissibilidade dessa iniciativa popular, a lei orgânica estabeleceu que deve ser apresentado o nome completo, o título de eleitor e a assinatura de todos esses 5% dos eleitores, pelo menos 5%, né? Uma vez sendo apresentado, cumprido esses requisitos, a iniciativa popular, esse projeto de iniciativa popular terá um regime de urgência que deve ser aprovado por no máximo 45 dias. Nós vamos trabalhar no regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba os regimes de tramitação das proposições que passam pela casa. Só tem 2 tipos de regimes, ou é de urgência ou é de tramitação ordinária. No caso aqui da iniciativa popular, nós já estamos vendo que a lei orgânica determina que seja um regime de urgência, e esse prazo para ser finalizado deve ser em 45 dias, né? Não confunda essa apresentação de uma proposição, seja de lei, seja de emenda à lei orgânica, com as emendas aos projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal. A população ainda pode participar dessa forma, manifestar seu interesse, sua soberania popular, através de proposições, alterando proposições que estão em tramitação na Casa Legislativa. Não é criando novas proposições, e sim tentando alterar aquelas que existem, que estão em tramitação. Neste caso de emendas às proposições que estão em análise na Câmara, basta 3% do eleitorado para que essa emenda seja aceita. Então, para iniciar o processo legislativo tem de ser 5%, para alterar alguma proposição que está em análise na Câmara, pode ser menos, pode ser de 3% do eleitorado. Tá? Qualquer dúvida, mande mensagem que estou à disposição para saná-la. Ainda na vertente da soberania popular, mas já no campo de participação da população e de associações, e ainda como uma ação fiscalizadora para a população acompanhar os trabalhos dos seus governantes, nós temos a possibilidade de audiências públicas. As audiências públicas serão concedidas pelo Executivo ou Legislativo sempre que solicitadas por no mínimo 1.000 eleitores do município. Aqui não tem percentual, é um número fixo. Tem 1.000 eleitores solicitando que haja uma audiência pública, o Executivo ou o Legislativo deve assim providenciar a realização dessa audiência pública. De todo modo, garante-se sempre uma audiência pública por ano para a prestação de contas dos gestores dos recursos públicos, né? Então já tem essa determinada, além desta, para ter outras audiências públicas, tem de ter a solicitação de pelo menos 1.000 eleitores do município, né? Não, nada obsta que a própria Câmara realize audiências públicas por solicitação de seus membros na forma do regimento, que vamos trabalhar isso. Mas aqui já está garantindo à população que vai haver essa realização se tiver pelo menos 1.000 pessoas, 1.000 eleitores, não é habitantes, tá? Se falar habitantes já vai estar errado, tá? Muito cuidado
tanto na iniciativa popular quanto na emenda e aqui nas audiências públicas, para a realização de audiências públicas, precisa ser eleitores e não habitantes. Habitantes, eu posso morar em Piracicaba e não vou ser eleitor de Piracicaba porque eu sou eleitor daqui de uma cidade do Maranhão. Então, não necessariamente é o mesmo conceito, tá? Por fim, nós temos as disposições sobre a defesa dos direitos dos cidadãos a partir do artigo 17. A Lei Orgânica se preocupou com essa matéria e garantiu como defesa dos direitos desse cidadão 4 instituições: a Defensoria dos Cidadãos, a Segurança dos Cidadãos, a Defesa Civil e a Defesa do Consumidor. No tocante à Defensoria dos Cidadãos, a Lei Orgânica determinou a instituição de uma defensoria comunitária que vai prestar assistência jurídica a entidades e grupos comunitários, orientando e defendendo os cidadãos que são considerados mais necessitados. No tocante à segurança dos cidadãos, nós temos a Guarda Civil, que visa dar proteção aos bens, instalações e serviços municipais e é diretamente subordinada ao prefeito. Temos ainda a Defesa Civil, que compõe a estrutura também da administração direta do município e tem como objetivo essa Defesa Civil, esse órgão, de coordenar as medidas permanentes de defesa, né? Verificar também, tanto na forma preventiva quanto na forma de acontecer alguma calamidade, vai lá prestar a assistência. E por fim, a Defesa do Consumidor tem o Sistema Municipal de Proteção ao Consumidor, que tem o objetivo de promover informação, orientação, educação e defesa do consumidor no município, tá? Então, nesses primeiros 21 artigos da Lei Orgânica, são estas considerações que preciso que você esquematize. Repito, você precisa ler esses artigos para compreender melhor esta esquematização e poder responder estas questões que vamos responder aqui, estas 12 questões que vamos responder a partir de agora. Me acompanhe. Primeira questão. A respeito dos princípios fundamentais, a Lei Orgânica do município de Piracicaba dispõe que: letra A. Todo poder é naturalmente privativo dos munícipes, que o exercem apenas indiretamente por seus representantes eleitos. Nós temos a manifestação do poder do povo não só de forma representativa, indiretamente, mas também diretamente. O artigo 1º assim determina que o povo pode se manifestar diretamente. E aí, quando trabalhamos aquela situação da soberania popular, vimos que tem o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, né, a participação da população e das associações e ainda a ação fiscalizadora. Então, não é apenas indiretamente. B. Para a garantia do bem comum, os órgãos do poder público atuarão prioritariamente em benefício dos mais carentes. Perfeito, esta é a redação igual do artigo 2º do nossa Lei Orgânica. Então, a letra B já deve ser marcada. Vamos ver os erros das outras alternativas. O município de Piracicaba rege-se-á por sua Constituição Municipal. Preste atenção que município não tem Constituição Municipal. A Constituição Federal obriga todos do nosso país e os órgãos da União, obriga também a Constituição Estadual, que se vincula ao seu estado e também aos seus municípios, e dentro dos municípios, obedecendo os princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual respectiva, tem o cumprimento da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é a lei suprema, obedecendo às Constituições Estadual e Federal, é a lei suprema dentro daquele território. Então, reger-se-á por Lei Orgânica Municipal e não por Constituição Municipal, é o que determina o artigo 3º da Lei Orgânica. D. É dever dos poderes municipais respeitar e cumprir os princípios e direitos fundamentais apenas das Constituições Federal e Estadual, também dessas Constituições, mas ainda da Lei Orgânica Municipal prevista nessa norma que estamos trabalhando. Letra E. É dever dos poderes municipais respeitar e cumprir os princípios e direitos fundamentais apenas das Constituições Estadual e Municipal. Primeiro, que não tem Constituição Municipal, e segundo, que não é apenas dessas normas, e sim também da Constituição Federal, né? Então, o artigo 3º, parágrafo único, traz essas disposições tanto na letra D quanto na letra E, confirmando que vamos marcar nessa primeira questão a letra B de bola. 2.
Nos moldes da Lei Orgânica de Piracicaba, o município incentivará a criação de órgãos de elaboração, coordenação, execução e fiscalização de políticas públicas que garantam o atendimento das necessidades específicas da mulher e coíbam as diferentes formas de sua discriminação. Os conselhos municipais gestores de políticas públicas municipais serão compostos com pelo menos quantos por cento? 30%, letra A, dos seus membros titulares e suplentes como representantes da sociedade civil? Não. No tocante nessa comparação de membros da sociedade civil com membros do governo é de 50-50. Então não é apenas 30%. B. 50% de suas vagas são reservadas para as mulheres. Não garante. Pode ser 50%, mas garante-se pelo menos 30% para as mulheres, né? C. 40% de seus membros titulares e suplentes como representantes da sociedade civil, são 50% e não 40%. D. 40% de suas vagas reservadas para as mulheres, não é 40% e sim 30%. E letra E. 30% de suas vagas reservadas para as mulheres, é isso que consta no parágrafo 1º do artigo 10 da nossa lei orgânica, né? Então, confirmando nessa questão 2, a letra C marcada como correta, letra E de escola. 3. Cristiane, cidadã de Piracicaba, visa obter do Legislativo Municipal esclarecimentos acerca do projeto de lei orçamentária anual em tramitação. Tem gente que já fica nervoso na hora que olha um caso prático assim, meu Deus, não vou saber resolver. Gente, todo concurso de banca que traz sobre alguma norma específica, ela dá um caso prático, mas fala direcionado ao que está na literalidade da norma. Preste atenção. Considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal de Piracicaba, é correto afirmar que o pedido de Cristiane, letra A, depende do pagamento de taxa e deverá ser prestada a informação no prazo de 30 dias prorrogável por igual período? Lembram? A gente viu no artigo 10A, né, na esquematização, que o direito de petição tem garantido que independe do pagamento de taxas e deve ser prestado em 15 dias improrrogavelmente. Então, nem depende, como consta aqui, nem é 30 dias e nem prorroga por mais 30 dias. Letra A, totalmente errada. Letra B, independe do pagamento de taxa, correto, e deverá ser prestada a informação no prazo de 30 dias improrrogavelmente. O único erro é o prazo de 30 dias, que não é de 30 e sim de 15. C, depende do pagamento de taxa e deverá ser prestada a informação no prazo de 15 dias prorrogável por igual período. Aqui o erro é só da prorrogação, que não cabe, é improrrogável. D, independe do pagamento de taxa e deverá ser prestada a informação no prazo de 15 dias improrrogavelmente, perfeito, conforme parágrafo único do artigo 10A. Então, letra D já está correta, como é o erro da letra E. Independe do pagamento de taxa e deverá ser prestada a informação no prazo de 15 dias prorrogável por igual período. Aqui também está errado, que não prorroga, né? A letra C diz que também prorroga, mas não prorroga, mas a letra C também está errada porque diz que depende do pagamento de taxa e não depende, né? Independe do pagamento de taxa. Então, confirmando nessa questão 3, a letra C marcada como correta, a letra D de dado. 4. Para submeter a plebiscito questão de relevante interesse do município ou do distrito, a Lei Orgânica de Piracicaba determina que é necessário haver uma proposta fundamentada, letra A, de 2/3 dos membros da Câmara ou de pelo menos 3% do eleitorado municipal para apresentar uma proposta para ter plebiscito apenas, né? Então, basta a maioria da Câmara ou pelo menos 3% do eleitorado, já essa proposta já vai passar para ser avaliada pelo Legislativo. Então, não é de tudo isso de 2/3 e 3% seria do eleitorado, mas não é por isso. Letra A está errada porque diz que é 2/3 da Câmara e isso está errado. B, de 1/3 dos membros da Câmara ou de pelo menos 5% do eleitorado. Nem é 1/3, que é de maioria dos membros da Câmara, e nem é de 5% do eleitorado, porque aqui basta 3%. Né? C, da maioria dos membros da Câmara ou de pelo menos 3% do eleitorado municipal, perfeito, correspondeu ao que tem no artigo 12 da Lei Orgânica, já é a letra C marcada. Vamos ver os erros das outras. D, da maioria dos membros da Câmara ou de pelo menos 5% do eleitorado, está errado 5%. E letra E, de 3/5 dos membros da Câmara ou de 5% do eleitorado, os dois errados, nem é 3/5 e nem é 5%. Então, nessa questão,
confirmando na forma do artigo 12 a letra ser marcada como correta na questão 4, letra C de concurso. Quinta questão. Mediante proposta fundamentada nos termos da Lei Orgânica do Município de Piracicaba, será submetida a plebiscito questão de relevante interesse do município ou do distrito se houver aprovação da proposta pelo plenário por 2/3 dos vereadores na letra A, B por 3/5 dos vereadores na letra B, letra C pela maioria absoluta dos vereadores, letra D pela maioria simples dos vereadores ou letra E por 1/3 dos vereadores. Preste atenção. Na questão anterior é só para propositura do plebiscito, para apresentar o plebiscito, se vai passar por plebiscito algo ou não, e aí a lei orgânica determina que será, seja por maioria absoluta ou por 3% dos eleitores, a matéria já vai para o legislativo verificar se aprova que aquilo passe por plebiscito ou não. Chegando no legislativo, o legislativo vai aprovar no plenário se vai mandar isso para ser manifestado por plebiscito ou não, e aí cabe ao executivo fazer essa parte depois, mas essa aprovação a gente viu no artigo 12 ainda, que deve ser por 3/5 dos membros da Câmara, né? Então a maioria dos membros da Câmara, ou 3% dos eleitores, apresentaram a proposta de plebiscito na Câmara, a Câmara no plenário aprovou por 3/5 dos seus membros, o plebiscito está aprovado para passar pela população. E aí o executivo tem 180 dias para fazer esse plebiscito. Lembram disso? Vejam o artigo 12 para revisar essa parte. Então, nessa questão 5, a letra ser marcada como correta, a letra B de bola. 6, já respondi, né? Segundo o artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Piracicaba, preste atenção. Mediante proposta fundamentada da maioria dos membros da Câmara de Vereadores ou de 3% dos eleitores inscritos no município, e a aprovação por 3/5 dos votos favoráveis, será submetida a plebiscito questão de relevante interesse do município ou do distrito. De acordo com esta lei orgânica, aprovada a proposta, caberá ao Executivo a realização do plebiscito no prazo de quantos dias? Respondi na questão passada já, né, de 180 dias. O parágrafo 1º assim determina, o parágrafo 1º do artigo 12, assim determina, né, 180 dias para o Executivo trabalhar e realizar esse plebiscito. Tá bom? Então, nessa questão 6, a letra ser marcada como correta, a letra A, de aprovado no concurso da Câmara Municipal de Piracicaba. Se Deus quiser, né? Questão 7. A Lei Orgânica do Município de Piracicaba dispõe que o plebiscito constitui uma das formas de exercício da soberania popular. Contudo, atendidos os princípios constitucionais, há restrição no quantitativo de realização de plebiscito, visto que, letra A, só poderá ser realizado um plebiscito em cada sessão legislativa, B, só poderá ser realizado um plebiscito em cada legislatura, C, só poderão ser realizados 2 plebiscitos em cada legislatura, D, só poderão ser realizados 3 plebiscitos em cada legislatura, e letra E, só poderão ser realizados 3 plebiscitos em cada sessão legislativa. Primeira coisa, a quantidade de plebiscito limitada é de 1 plebiscito por sessão legislativa, por ano, né? A legislatura, como falei para você, é de 4 anos. Então, há essa distinção, tá? Parágrafo 2º do artigo 12 tem essa determinação, somente 1 plebiscito por sessão legislativa e não por legislatura. Na legislatura pode ter 4, porque é cada uma das sessões legislativas, tá bom? Então, nessa questão 7, também a letra ser marcada como correta, a letra A de aprovado no concurso. 8. Acerca da manifestação diretamente do povo por meio de plebiscito, a Lei Orgânica do Município de Piracicaba assevera que a proposta que já tenha sido objeto de plebiscito somente poderá ser reapresentada depois de quanto tempo de carência? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos de carência. O parágrafo 3º do artigo 12 determina que, tendo analisado uma proposta de plebiscito, somente após 3 anos depois poderá ser reapresentada essa proposta, né? Então, nessa questão 8, a letra ser marcada como correta, a letra C de concurso. 9. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Piracicaba, fica assegurada a iniciativa de qualquer projeto de lei, bem como emendas a esta lei orgânica subscritas por, no mínimo, quantos por cento dos eleitores precisam assinar
esse projeto para ser apresentado. Isso é projeto, né, gente? Iniciar o processo legislativo, seja das leis, seja de mudança da lei orgânica. E aí a gente viu que pelo artigo 13, esse quantitativo é de 5% do eleitorado, tá? Então, na questão 9, a letra ser marcada como correta, a letra é de escola. 10. Está expressamente prevista na Lei Orgânica Municipal de Piracicaba que é permitido ao povo apresentar emendas a qualquer projeto. Aqui já é diferente, né? Projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, quando houver a subscrição de, no mínimo, lá na questão 9, é apresentar um projeto já completo para tramitar na Câmara. Aqui há projetos que já estão em tramitação e é permitido à população alterar esses projetos, certo? Então, para alterar projetos, não precisa ser tudo isso como é para apresentar um novo, como a gente viu na questão 9, que o artigo 13 determinou. Então, pelo artigo 14, para apresentar emendas a projeto de lei, de resolução ou de decreto legislativo, basta 3% do eleitorado e não mais 5%. Tá? Faça essa distinção para não confundir na hora da prova, por favor. Tá? Na questão 10, a letra ser marcada como correta, a letra A de aprovado novamente. 11. De acordo com a Lei Orgânica de Piracicaba, os projetos de iniciativa popular tramitarão em regime de: letra A, prioridade por no máximo 90 dias, B, prioridade por no máximo 45 dias, C, tramitação ordinária por no máximo 90 dias, D, urgência por no máximo 45 dias, ou E, urgência por no máximo 90 dias. Eu falei para vocês que pelo regimento interno, e vamos trabalhar isso no regimento interno, nós temos duas formas de tramitação, ou é de urgência ou é de tramitação ordinária. Então, letra A e letra B já estão erradas. Sendo projeto de iniciativa popular, já entra com regime de urgência, pela lei orgânica assim determina, e o prazo máximo para sua análise é de 45 dias, conforme vimos no parágrafo 3º do artigo 13. Tá? Então, nessa questão 11, a letra ser marcada como correta, letra D de dado. Última questão, 12. Uma das formas de participação da população e associações que a Lei Orgânica de Piracicaba apresenta é por meio das audiências públicas que deverão acontecer pelos poderes executivo e legislativo municipais, sempre que solicitadas por, no mínimo, quantos por cento dos eleitores ou quantos eleitores precisam apresentar a solicitação para que essa audiência pública ocorra. Vimos bem no finzinho que o artigo 15 determinou que, tendo a solicitação de 1.000 eleitores, do próprio município, essa audiência pública deverá ser realizada pelo Executivo ou pelo Legislativo Municipal. Então, não é percentual, e sim um número fixo, como eu falei isso para vocês. 1.000 eleitores solicitando essa audiência pública vai acontecer. Vimos que garante-se a realização de uma audiência pública, pelo menos para prestação de contas, Mas aqui, havendo essa solicitação de 1.000 eleitores, essa audiência pública deverá acontecer, tá? Então, nessa questão 12, a letra ser marcada como correta, letra E de escola. Assim finalizamos essa nossa primeira aula inicial gratuita para você conhecer como é que é a didática. Nas próximas aulas trabalharemos no mesmo ritmo. A próxima aula de lei orgânica e a outra aula, que é a terceira, sobre os órgãos, os poderes legislativos e legislativo e executivo do município, são muito importantes. São extraídas questões direto desses artigos que são mais corriqueiramente cobrados em concursos do Poder Legislativo Municipal e até estadual, comparando com a Constituição do Estado. Tá? Então, muita atenção, qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar mensagem no WhatsApp, que estarei à disposição para saná-la. Mesmo que você não adquira o curso, fique à vontade para questionar, que é um prazer recebê-lo e participar desse projeto de profissão que você está fazendo, que é para alcançar esse cargo na Câmara Municipal de Piracicaba. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Aguardo você.